Superados pela China na construção naval, os Estados Unidos buscam aumentar a defesa para evitar a guerra, diz mídia. A administração Biden busca aumentar sua capacidade de desenvolver e produzir armas, bem como outro material de defesa para prevenir uma possível guerra com a China, em meio a constantes advertências de legisladores de que o Washington está atualmente muito atrás de Pequim, avança a agência AP. Falando em uma audiência do Congresso nesta quinta-feira, 5/12/2024, o congressista republicano John Molana, presidente do Comitê Seletivo da Câmara dos Representantes sobre o Partido Comunista Chinês, disse que o país não tem capacidade de dissuadir e vencer uma luta com a China e chamou a ação mudanças políticas ousadas e recursos significativos são agora necessários para restaurar a dissuasão e evitar um confronto com a China, disse Molana. Destaca-se que a marinha da China já é a maior do mundo e estima-se que sua capacidade de construção naval seja 230 vezes maior que a dos Estados Unidos, disse a AP News. Anteriormente, o congressista Raja Krishnamurti, membro principal democrata do comitê, disse à Fox News que para cada navio de alto mar que podemos produzir, a China pode produzir 359 em um único ano. Moscou e Minsk assinam um acordo sobre as garantias de segurança mútuas. Os presidentes de Belarus e da Rússia, Alexander Lukashenko e Vladimir Putin, assinaram um acordo sobre as garantias de segurança no âmbito do Estado da União de Rússia e Belarus. O acordo, em particular, especifica a implantação e uso de armas nucleares russas no território de Belarus. Lukashenko também pediu que a Rússia implantasse um dos mais novos sistemas russos de mísseis de médio alcance, Oreshnik, que foi testado recentemente na Ucrânia pela primeira vez em 27 de novembro, neste caso sem ogivas nucleares. O presidente russo disse que a implantação do Oreshnik em Belarus será possível na segunda metade de 2025, uma vez que é preciso resolver algumas questões técnicas. Putin também ressaltou que a liderança político-militar de Minsk vai definir os alvos potenciais do Oreshnik, embora o próprio míssil fará parte das Forças Armadas Russas. É claro que tais novos sistemas, como o Oreshnik, não têm análogos no mundo. No caso de um uso em grupo, eles são comparáveis ao uso de armas nucleares, mas não são armas de destruição em massa, enfatizou Putin. O Estado da União é uma entidade supranacional entre a Rússia e a Belarus, com um espaço unificado político, econômico, militar e alfandegário, monetário, jurídico, humanitário, de mercado e cultural, organizado em etapas. Petrobras e Ecopetrol descobrem a maior reserva de gás da história da Colômbia. A Petrobras e a estatal colombiana Ecopetrol descobriram a maior reserva de gás da história da Colômbia, informaram as empresas em comunicado feito nesta quinta-feira, 5/12/2024. A Petrobras, por meio da Petrobras International Braspetro BV, sucursal Colômbia, PIBCOL e a Ecopetrol confirmam a maior descoberta de gás da história da Colômbia com a perfuração do poço Sirius 2, informou a petrolífera brasileira. Ainda de acordo com a Petrobras, o poço Sirius 2 começou a ser perfurado no dia 19 de junho deste ano e está localizado no mar a 77 km de Santa Marta, capital do departamento de Magdalena, norte da Colômbia, uma lâmina de água de 830 metros. Ao avaliar os resultados do poço Sirius 2, foram confirmados volumes de gás superiores a 6 trilhões de pés cúbicos, o que pode aumentar as atuais reservas da Colômbia em 200%. Novo czar da defesa da União Europeia quer dar início ao rearmamento. O novo comissário de defesa da União Europeia definiu suas prioridades para o bloco de 27 países nos próximos anos, incluindo manter o fluxo de ajuda militar para a Ucrânia e se armar para se preparar para uma possível agressão russa contra os Estados membros da União Europeia. A Rússia é a maior ameaça militar da União Europeia e permanecerá assim por um bom período de tempo, disse o comentário de defesa e espaço Andrius
Cabilhos ao Subcomitê de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu na quinta-feira após a sua nomeação neste mês. O ex-primeiro-ministro da Lituânia é o primeiro a preencher a função recém-criada dentro do órgão executivo da União Europeia. Kubilius está preparando um white paper de defesa a ser publicado em seus primeiros 90 dias, que deve definir as medidas que precisamos implementar na União Europeia para estarmos prontos para as contingências militares mais extremas, incluindo a ameaça russa contra membros da União Europeia ou da OTAN. Serviços de inteligência do país, incluindo a Alemanha e representantes da OTAN, indicam que a Rússia pode estar pronta para algum tipo de agressão militar contra nós antes de 2030, disse o comissário. A Rússia, em uma economia de guerra, agora é capaz de produzir mais equipamento militar em 6 meses do que o exército alemão tem em estoque, disse ele. A União Europeia enfrenta um desafio de longo prazo devido à ascensão da China, que está redirecionando a atenção americana e pode levar os Estados Unidos a reduzir sua presença europeia. A União Europeia tem que levar em conta sua dependência dos Estados Unidos para a força militar e tecnologia, disse Kubilius. A Europa ainda tem lacunas de capacidade bastante grandes, ficando para trás em armas convencionais e grandes projetos de defesa, e precisa considerar como avançar em facilitadores estratégicos, disse Kubilius aos legisladores. Ele não forneceu detalhes, embora analistas de defesa tenham apontado o transporte aéreo estratégico, inteligência baseada no espaço e alerta aéreo antecipado como áreas em que a Europa depende dos Estados Unidos. A comunidade europeia enfrenta uma crise de defesa pela primeira vez em sua história. O comissário disse que espera que o bloco saia mais forte. Kubilius apelou para que a atitude da União Europeia em relação ao desenvolvimento da defesa passe do incrementalismo para uma abordagem do Big Bang, com os 3 principais tópicos sendo a Ucrânia, o aumento de produção e prontidão da própria Europa e o financiamento da defesa. A falha em apoiar a Ucrânia significa que contingências militares extremas ou a possibilidade de agressão russa estão chegando ainda mais cedo e podem ser mais extremas, disse Kubilius. A Europa está atualmente perdendo uma guerra de narrativas com o presidente russo Vladimir Putin, que é capaz de espalhar uma mensagem de que a Ucrânia pode vencer. A União Europeia precisa de planos claros com apoio financeiro para ajudar a Ucrânia, sinalizando a Putin que o bloco ficará ao lado do país em apuros por um longo tempo. Essa deveria ser igualmente a mensagem para Washington, em vez de esperar para ver o que a nova administração dos Estados Unidos fará, disse Kubilius. Ele disse que os norte-coreanos estão aprendendo a lutar na Ucrânia, aliás, mostrando fraqueza lá podem impactar a Coreia do Sul, assim como a posição chinesa dos Estados Unidos abandonando a Ucrânia não seria uma mensagem muito sábia estrategicamente, já que a China está observando e concluirá que o Ocidente é fraco e eles podem mirar em Taiwan. Quando falamos sobre a Ucrânia, podemos ver muito claramente que estamos enfrentando todo o eixo de regimes autoritários, disse Kubilius. Tudo está muito interconectado e é isso que precisamos ver realmente como uma ameaça. O comissário disse que as democracias devem estar unidas e, por exemplo, evitar uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, e o que Putin ficará muito feliz em ver. A OTAN está trabalhando em metas de capacidade para 2044 e a União Europeia deve adotá-las, mas visa implementá-las até 2030, de acordo com Kubilius. Não podemos perguntar a Putin se ele pode adiar seus planos de agressão até que estejamos prontos. Os tempos são muito limitados. Ele disse que o conhecimento da União Europeia sobre os alvos da OTAN é surpreendentemente muito limitado. O comissário espera que o diálogo com a aliança forneça mais insights. A disputa entre Chipre e a Turquia impede o compartilhamento de informações classificadas entre ambas as organizações, de acordo com analistas. Kubilius disse que há uma necessidade de criar estruturas europeias mais claras dentro da OTAN como parte do desenvolvimento de um pilar de defesa europeu. A União Europeia pode fornecer valor agregado ao reunir demanda e financiamento, que é o que a indústria de defesa está esperando. De acordo com o comissário, o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia incluirá mais dinheiro para a defesa, mas só virá em 2028 e fundos adicionais são necessários antes disso, de acordo com Kubilius. O bloco está analisando opções para levantar 500 bilhões de euros para a defesa nos próximos 10 anos, um tópico sensível, especialmente quando em alguns países há eleições e assim por diante. Kubilius diz que a questão dos títulos de defesa é muito sensível, pois o entendimento é que eles seriam garantidos pelo orçamento da União Europeia semelhante aos títulos da PAN C-19. Além de criar um mercado comum de defesa com aquisição e produção conjuntos, a União Europeia também precisa de mais equipamentos, de acordo com o comissário. Precisamos entender que a agressão pode ser detida não com os melhores processos do seu mercado, mas com uma série de peças de artilharia, com uma série de tanques e assim por diante. 8 membros da União Europeia gastam menos do que a meta da OTAN de 2% do PIB em defesa, incluindo Espanha, Itália e Bélgica.
Se eles elevassem os gastos para a meta, isso já seria 60 bilhões de euros a mais para a defesa, de acordo com Kubilius. Uma meta hipotética da OTAN de 3% se traduziria em 200 bilhões de euros de gastos europeus adicionais, disse o comissário ao subcomitê. A avaliação inicial dos custos para um escudo europeu aéreo, um possível projeto de defesa de interesse europeu comum é de cerca de 500 bilhões de euros, de acordo com Kubilius. A União Europeia precisará analisar como uma iniciativa de defesa aérea liderada pela Alemanha, bem como planos franco-italianos e polonês-gregos, podem ser combinados em um pacote, diz o comissário. Precisamos ser realistas sobre o que podemos fazer, diz Kubilius. Mas é claro que todos nós vemos na Ucrânia a defesa aérea realmente é problemática. Políticos do Ocidente estão preocupados com o potencial do míssil Tiscon da Rússia, acredita analista. Há uma preocupação nos círculos políticos ocidentais com as capacidades do míssil hipersônico russo Tiscon, escreveu o especialista militar Drago Bozink em um artigo para a Infobrix na terça-feira, 3 de 12 de 2024. O Ministério da Defesa da Rússia mostrou lançamentos de mísseis Tiscon calibre durante exercícios no leste do mar Mediterrâneo. As imagens publicadas mostram o lançamento de mísseis hipersônicos Tiscon da fragata Admiral Gorshkov e de mísseis calibre do submarino diesel elétrico Novorossiysk. Em seu artigo, Boznik destacou as características do Tiscon com a velocidade de Mach 9, cerca de 11.000 km por hora e o alcance de até 2.000 km, uma alta manobrabilidade, além da capacidade de ser carregado com a ogiva nuclear. Tudo isso torna impossível a interceptação do míssil, uma vez que o inimigo teria só alguns segundos para reagir. O Ocidente político está particularmente assustado com as capacidades multiuso do Tiscon, pois ele pode ser lançado por várias plataformas, sejam submarinos, navios de guerra, de superfície ou plataformas terrestres, escreveu Boznik. O autor também ressaltou que a implantação do míssil Tiscon em locais de lançamento terrestre vai reduzir significativamente a capacidade das forças da OTAN de realizar operações de combate em terra, porque tanto instalações importantes quanto grandes concentrações de tropas vão correr o risco de serem atingidos. Segundo o especialista, o míssil complementa muito o atual arsenal de armas hipersônicas da Rússia, que inclui o sistema de mísseis Iskander-M, Kinzhal e o mais recente Oreshnik. BAE Systems ganha acordo de 2,5 bilhões para fornecer mais veículos CV-90 para Dinamarca e Suécia. A BAE Systems ganhou um novo contrato de 2,5 bilhões para construir mais veículos de combate CV-90 para Dinamarca e a Suécia, anunciou a empresa na sexta-feira. A Dinamarca encomendou 115 novos CV-90-35 e a Suécia está adquirindo 50 novos veículos. O acordo também inclui o financiamento de mais veículos destinados à Ucrânia. A Suécia já enviou 50 CV-90S para o país. Enquanto continuam a afastar as forças russas, os dois países juntos há um ano anunciaram planos para enviar mais CV-90S para a Ucrânia. A Holanda também contribuiu com fundos para enviar CV-90s para a Ucrânia, com o primeiro de seus veículos de combate fabricados na Holanda previsto para chegar ao país em 2026. O pedido da Dinamarca, mais que triplica seu estoque atual de 40 veículos CV-90, levando o total para 155. O veículo de combate de infantaria é um componente essencial da brigada pesada que estamos construindo atualmente. Os 115 novos veículos aumentarão significativamente a contribuição da Dinamarca para a segurança coletiva e operações internacionais, disse o Major-General Peter Budsen, chefe do Exército Real dinamarquês, na declaração. A variante CV-90 é construída usando o mesmo padrão das últimas atualizações do CV-90 para a Holanda, observou a BAE Systems no comunicado que vem com uma nova torre, proporcionando um salto à frente em design e funcionalidade. A BAE Systems construiu um total de 1.900 veículos com 17 variantes para 10 países europeus, 8 dos quais são membros da OTAN. Os Estados Unidos oferecem helicópteros Viper Black Hawk à Eslováquia em proposta revisada. Enquanto autoridades eslovacas ponderam a compra de novos helicópteros de ataque, o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa do país, Robert Kalinak, anunciou que Bratislava recebeu 2 novas ofertas dos Estados Unidos, permitindo que a nação escolha entre 12 helicópteros
H-1Z Viper e 12 helicópteros UH-60 Black Hawk atualizados. Agora é importante tomar a decisão de forma eficiente e rápida. Acho que teremos os resultados dessas análises nos próximos dias, disse Kalinack, conforme citado pela agência de notícias estatal TASS. Em junho passado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou uma tentativa de venda militar estrangeira de 12 Vipers fabricados pela Bell para a Eslováquia por um valor estimado em 600 milhões. Isso representa um aumento sólido em comparação com a oferta inicial de 340 milhões apresentados ao governo eslovaco anterior. Esse desconto foi dividido em parte ao fato de que um contrato com o Paquistão, destinatário inicialmente previsto da aeronave, havia fracassado. Enquanto isso, o atual gabinete da Eslováquia hesita em comprar os helicópteros Viper, autoridades ucranianas intensificaram seu lobby em Washington para garantir os helicópteros em sua defesa contra a Rússia. Atualmente, o exército eslovaco opera uma frota de 9 UH-60 Black Hawk fabricados pela Sikorsky, uma subsidiária da Lockheed Martin. Kalinack diz que há uma diferença significativa entre a oferta original de 340 milhões da Viper e o preço atual dos helicópteros, que excede 550 milhões de euros. O Brasil no topo 10 de forças militares do futuro. O portal chinês prevê a ascensão do país a uma das maiores potências militares emergentes. O portal chinês Baidu, conhecido por seu alcance global, publicou uma análise que chamou a atenção. Gigante da comunicação pesquisou quais potências militares atuais e emergentes dominarão o cenário militar até 2050. A pesquisa baseou-se em fatores como economia, tecnologia, poder militar, política externa e tendências globais. O resultado é uma lista que, apesar de algumas surpresas, reafirma o protagonismo de certas nações no futuro. Entre os destaques está o Brasil, que aparece como uma das possíveis potências emergentes. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. Nenhuma surpresa aqui, a Baidu destaca que os Estados Unidos continuarão a liderar no quesito militar. Esse fato se dará graças à sua extensa rede de bases ao redor do mundo e à forte presença geopolítica. Com recursos aparentemente ilimitados, o país tem mostrado consistência na modernização de seu arsenal e na liderança da coalizão internacional, de acordo com o portal. Os americanos permanecerão no topo pelo menos até 2050, afirma categoricamente. Segundo China, a ascensão militar e econômica da China é um fenômeno recente, mas que já ocupa as manchetes. A Baidu menciona os investimentos crescentes no orçamento de defesa aliados a uma estratégia nacional de fortalecimento tecnológico. Pequim vem demonstrando avanços significativos em inteligência artificial e armas hipersônicas, o que reforça sua posição como uma potência militar de peso. Terceiro, Rússia. Apesar das dificuldades econômicas, a Rússia segue como uma força militar relevante. Isso se deve, em grande parte, ao vasto arsenal nuclear e à capacidade de projeção regional. O Baidu destaca a modernização das forças armadas como uma prioridade estratégica para Moscou, que tenta manter sua influência global em meio a desafios econômicos. Quarto, Índia, com seu maior contingente populacional do mundo, ainda continua investindo pesado em defesa. Seus investimentos focam principalmente em tecnologia aeroespacial e marítima. A Baidu acredita que o país se consolidará como uma das maiores potências planetárias emergentes globais até 2050. Isso deve, sobretudo, devido ao fortalecimento de suas capacidades navais e à crescente produção tecnológica nacional. Quinto, Inglaterra. O pequeno arquipélago mantém sua relevância, sobretudo devido à sua tecnologia de ponta e uma influência global sólida. A Royal Navy, com seus modernos porta-aviões da classe Queen Elizabeth e o F-35B da RAF, são exemplos de como a Inglaterra continua a ser um membro-chave da OTAN e uma força a ser reconhecida. Sexta, a França. A França, com sua forte presença em operações nacionais, principalmente na África, se destaca como potência europeia essencial. Além disso, o país é líder em tecnologia militar avançada por sua capacidade nuclear significativa. De acordo com a Baidu, são fatores que garantem sua posição e destaque no cenário global. Sétimo, Brasil. A grande surpresa da lista é o Brasil, que aparece como uma das principais potências militares emergentes, embora atualmente figure entre o 11º e o 13º lugar no ranking global. O país vem mostrando sinais de avanço. A Baidu destaca o comprometimento brasileiro com a modernização de suas forças armadas, evidenciado por projetos como o KC-390, a Embraer, um dos maiores aviões de transporte militar da América do Sul. O Brasil possui também uma posição estratégica da América do Sul com forte influência regional e, sobretudo, investimentos crescentes em tecnologia militar. A Marinha e a Força Aérea vêm recebendo avanços contínuos. A expectativa agora é que avanços continuem nas próximas décadas. 8. Japão.
Apesar de sua constituição pacífica, o Japão vem ampliando suas capacidades militares para lidar com ameaças regionais, principalmente no entorno do Pacífico. Seu investimento em tecnologia de ponta torna um dos países mais avançados nesse setor. Nova Alemanha, com um exército moderno e tecnologia avançada, a Alemanha se destaca como uma potência militar crescente na Europa. Os investimentos recentes em defesa refletem o compromisso de Berlim com a alta em sua busca por maior influência global. 10. Coreia do Sul. Pequeno em território, mas gigante é o poder militar. A Coreia do Sul combina um exército poderoso com tecnologia de última geração. Sua posição geográfica próxima a ameaças como a Coreia do Norte força o país a manter uma força armada robusta e bem preparada. Marinha investirá 270 bilhões na construção de fragatas em 18 estaleiros navais de renome mundial, que crescerão 4% ao ano. O clima global de tensões, marcado pelas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, está impulsionando as aquisições de defesa. A Marinha do Brasil, setor militar em crescimento, prevê um aumento global anual de 4% de 2024 a 2034, com a construção de navios de guerra e fragatas. As Forças Armadas do Mundo planejam iniciar um investimento de 44,4 bilhões neste ano. Retornando, das marinhas todas, não da Marinha do Brasil. Marinhas do mundo investirão 270 bilhões na construção de fragatas em 18 estaleiros navais de renome mundial, que crescerão 4% ao ano. O clima global de tensões, marcado pelas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, está impulsionando as aquisições de defesa. A Marinha, setor militar em crescimento, prevê um aumento global anual de 4% em 2024 a 2034, com a construção de navios de guerra e fragatas. As Forças Armadas do Mundo planejam iniciar um investimento de 44,4 bilhões de dólares neste ano, cerca de 272 bilhões de reais se convertido para a cotação atual. Um relatório publicado pela analista inglês Global Data, intitulado Navios Navais e Combates de Superfície, Tamanho do Mercado e Análise de Tendências por Segmento Programas, Cenários Competitivos, Previsão até 2034, inclui estimativas detalhadas ao longo de suas páginas. Esse documento também aborda a situação de 18 construtores navais de renome mundial, como os europeus Navantia, Naval Group, Fincantieri e Damião. O relatório se concentra em 5 segmentos principais: fragatas, contra torpedeiros, navios auxiliares, navios ligeiros de combate, navios anfíbios. As fragatas, em particular, são projetadas para alcançar os valores mais elevados, com previsão que cubram mais da metade do mercado. Esse foco reflete a crescente importância da Marinha, das Forças Armadas, da Defesa Militar Global. O editor do relatório estima que as ameaças marítimas e as disputas territoriais impulsionarão o investimento em navios de guerra nos próximos anos. A modernização da frota impulsionará o aumento dos gastos com defesa, alimentando a procura global. Atualmente, muitos países ao redor do mundo, incluindo marinhas da Rússia, China, Índia, Inglaterra, Itália, França e Canadá, iniciaram o programa de modernização naval para substituir navios antigos em serviço ativo. Esses programas são fundamentais para as Forças Armadas, à medida que muitas dessas frotas envelhecidas necessitam de substituições. O relatório estima que a região Ásia-Pacífico dominará o mercado global de navios de guerra, de combates, de superfície durante o período de previsão, com uma participação de mercado de 34%. Europa e América do Norte seguirão em importância. O documento também abrange a análise do setor, incluindo os principais impulsionadores do mercado, tendências, tecnologia emergente e desafios enfrentados pelos participantes do setor. Fornece informações sobre fatores-chave e programas governamentais que deverão influenciar a demanda por navios de guerra e fragatas durante o período de previsão, de acordo com os responsáveis pelo documento. Cooperação China-Rússia representa ameaça crescente no Ártico, alerta Pentágono.
Durante anos, os Estados Unidos foram pressionados por autoridades militares e legisladores a dedicar mais recursos ao ambiente do Ártico em rápida evolução, mas é um aumento recente na colaboração regional entre a China e a Rússia que está dando origem ao novo senso de urgência. Falando no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, na quinta-feira, Iris A. Ferguson, subsecretária assistente de defesa para a resiliência ártica e global, alertou que Pequim está cada vez mais observando o Ártico como um domínio que promoveria as afirmações de poder dos recursos econômicos da China. Essas preocupações foram amplificadas por um enxame de atividade militar recente na região, apesar da Rússia se aproximar de seu terceiro ano de guerra após sua invasão na Ucrânia em fevereiro de 2022. Ela permaneceu comprometida em direcionar recursos militares e econômicos para a região, às vezes com a China ao seu lado. No verão de 2023, os militares russos e chineses conduziram treinamento conjunto no Estreito de Bering, um hidrovio estratégico que separa as penínsulas Rússia e do Alasca. Exercícios aéreos conjuntos e patrulha pelas guardas costeiras das duas nações aumentaram a inquietação que se agita no Pentágono. Esse tipo de níveis crescente de cooperação militar é novo, diz Ferguson. Certamente é novo dentro e ao redor do Alasca. No verão passado, logo após divulgarmos nossa estratégia departamental ártico, vimos uma patrulha conjunta de bombardeiros da costa. As ambições regionais da China, enquanto isso, não se limitam à presença militar, diz Ferguson. Um projeto de pesquisa científica, entre outros esforços, forneceram outro portal através do qual Pequim está reivindicando tais projetos podem gerar ganhos econômicos de longo prazo, ao mesmo tempo em que colocam a China na porta dos Estados Unidos. Nós realmente só precisamos ter clareza sobre algumas de suas intenções e pensar sobre seus interesses de longo prazo e como podemos proteger melhor os nossos, disse Ferguson. Os interesses estratégicos que eles têm na região estão nos dando uma pausa. Um agravamento adicional dos acontecimentos foi o aquecimento climático em todo o extremo norte, onde as temperaturas desde 1979 aumentaram 4 vezes mais rápido que no resto do mundo, degradando calotas polares e geleiras, abrindo novas rotas de navegação e colonização antes inacessíveis. No verão de 2020, a última plataforma de gelo remanescente do Canadá desmoronou no Oceano Ártico, cortando mais de 40% de sua área total perto da ilha Ellesmere, em Nunavut, uma mistura de temperatura de ar 9 graus Fahrenheit acima da média, ventos marítimos de águas abertas adjacentes e plataforma de gelo Miller provocaram uma quebra de gelo de aproximadamente 80 km² de tamanho, ou cerca de 20 km², maior do que Manhattan. Em sua estratégia para o Ártico 2024, o Pentágono observou que a região cada vez mais acessível se torna um local para competição estratégica. Os Estados Unidos devem estar prontos para enfrentar o desafio ao lado de aliados e parceiros. Exercícios multinacionais específicos de serviço de treinamento de rotina no Ártico e uma presença contínua que garanta a estabilidade e a defesa das hidrovias internacionais foram pontos enfatizados na estratégia do DOD que visava atender a essas demandas. Até que ponto essa mistura de inimigo quase e imprevisibilidades ambientais será impactada pela administração Trump que está chegando ainda está para ser visto. Mas por enquanto, pelo menos da perspectiva do Pentágono, os Estados Unidos devem permanecer regionalmente fortes, diz Ferguson, e reforçar relacionamentos com aliados no norte da Europa. Temos 7 parceiros com ideais semelhantes que são incrivelmente capazes militarmente e também têm uma forte alinhamento geoestratégico conosco. Ela disse: há muito tempo temos exercícios que operam na região, mas estamos realmente analisando como podemos usá-los com o efeito dissuasor, trabalhando ao lado dos nossos aliados e parceiros. Mídia. O Ministério da Defesa sul-coreano discutiu ataques à Coreia do Norte antes de ter sido declarada lei marcial. As Forças Armadas da Coreia do Sul discutiram ataques contra a Coreia do Norte em resposta ao lançamento de balões com lixo no seu território pouco antes do presidente do país, Yoon Suk-yeol, ter declarado a lei marcial, informou a agência de notícias Yonhap. Segundo o membro do Comitê de Inteligência do Parlamento sul-coreano, a proposta de realizar ataques contra o território norte-coreano foi lançada pelo ex-ministro da Defesa do país, Kim Yong-il,
que teria desempenhado um papel fundamental na direção das tropas envolvidas no bloqueio do parlamento e da comissão eleitoral durante a lei marcial. Recebi a informação de que o ex-ministro da Defesa, desde a semana passada, ordenou ao chefe do Estado-Maior Conjunto, Kim Myung-soo, que desse um aviso de fogo e depois disso atacasse os locais de lançamento de balões com lixo na Coreia do Norte, caso ele chegasse, disse a fonte da Yonhap. Porém, essa diretriz do ministro não está planejada para ser implementada devido à oposição de Kim Myung-soo e outros altos comandantes do exército sul-coreano. O Estado-Maior Conjunto, por sua vez, disse que não havia recebido instruções para atacar locais de lançamento dentro da Coreia do Norte. Contudo, o comando reconheceu que discussões sobre táticas relacionadas a ataques aparentemente sugeridos pelo Ministério da Defesa haviam de fato ocorrido recentemente. A última vez que balões contendo dejetos foram lançados da Coreia do Norte foi na noite de 28 para 29 de novembro, 4 dias antes do presidente sul-coreano ter anunciado a lei marcial. Isso levantou especulações na mídia de que o ministro da Defesa, Kim Yong-il, poderia querer iniciar um conflito de fronteira com Pyongyang, lançando ataques preventivos na linha de demarcação militar para obter justificativo para a imposição da lei marcial. O Ártico não derreterá completamente, mas em alguns anos haverá muito pouco gelo, de cientista russo. Há uma pequena possibilidade de que em 2027 ou nos anos seguintes possa chegar o dia em que praticamente não haverá gelo no Oceano Ártico, mas isso não quer dizer que o Ártico vai derreter completamente para sempre, diz Alexei Kokorin, especialista em clima. Anteriormente, cientistas da Universidade de Gothenburg apresentaram um estudo segundo o qual há um risco de que a cobertura de gelo no Ártico, devido às mudanças climáticas, derreta completamente no verão, o que pode acontecer antes de 2030, possivelmente já em 2027. O período de verão no Ártico vai de maio a setembro. Os cientistas previram que o primeiro dia sem gelo no Ártico deve ocorrer dentro de 9 a 20 anos, independentemente da quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Segundo eles, esse cenário pode levar ao derretimento de mais de 1,2 milhão de quilômetros quadrados de gelo em um curto período de tempo. Foi realizada uma boa avaliação de modelagem, não se trata de derretimento do Ártico, estamos falando sobre o fato de que, com a probabilidade de 3% em um dos dias de setembro de 2027 ou um pouco mais tarde, praticamente não haverá gelo no Ártico. Essa é uma construção bastante hipotética, disse Kokorin. Ele observou que o terceiro relatório de avaliação de mudanças climáticas da agência russa que monitora o estudo do meio ambiente, Rosdromet, publicado há 2 anos, estimou essa probabilidade em 5% mais para a década de 2030. Militares ucranianos sofrem sérias dificuldades com o obuseiro M777 por causa do desgaste dos mídia. As Forças Armadas da Ucrânia têm enfrentado sérias dificuldades na utilização de obuseiros ingleses M777 fornecidos pelos Estados Unidos, escreve a revista The National Interest. Os combates intensos levaram ao desgaste dos canos destas armas, bem como a escassez de munições para esse tipo de artilharia, escreve The National Interest. Por muito bem que os M777 funcionem para os ucranianos, suas armas estão enfrentando os demônios duplos do desgaste das perdas em combate. Diz o artigo, as tropas ucranianas ficaram sem munições para peças de campanha enquanto seus canos se desgastaram nos disparos constantes. Além disso, segundo estimações, um terço dos obuseiros M777 fornecidos a Kiev foram destruídos ou seriamente danificados. Kiev
Kiev recebeu 142 desses sistemas dos Estados Unidos. Eles se tornaram um elemento importante da artilharia ucraniana. No entanto, as condições de combate ativo têm sido extremamente difíceis manter os obuseires em bom estado, o que coloca em dúvida a sua eficácia a longo prazo no campo de batalha.